Por mais que você não está ganhando dinheiro daquilo que você gosta de fazer, que é uma habilidade máxima, é importante você mantê-la viva, né? Às vezes não está te dando dinheiro hoje, mas um dia vai te trazer esse benefício financeiro também, né? Então, esse recado da gente não desistir do que a gente gosta, ou tem facilidade de fazer, uma habilidade boa, achei muito interessante. Porque às vezes é um negócio que neste momento não está me mantendo, mas se eu continuar acreditando naquilo, provavelmente um dia vai surgir uma oportunidade que aquilo vai ser beneficiador para a gente no sentido financeiro também, né? Então, essa capacidade de manter uma habilidade máxima que eu tenho em alguma coisa é importante ser mantida. Não desistir de nós mesmos, essa é a palavra. Porque quando a gente sabe fazer uma coisa, gosta daquela coisa, mas momentaneamente não está nos dando um retorno financeiro, se a gente passar a ficar com raiva daquilo, como que diz, isso aqui não dá nada, não quero mais saber disso. A gente está, em partes, digamos assim, invalidando a gente mesmo, certo? Então, quando você desenvolve um amor próprio, a ponto de gostar de si mesmo, você precisa fazer essa manutenção das coisas que você também gosta. Com sabedoria, porque aquilo não vire uma inconsequência, né? Tipo, agora eu vou largar a família porque eu gosto disso e vou ficar loucão. Não, isso vira mendigo também. Tem que ter essa manutenção básica no nosso dia a dia, né? De pagar as nossas contas básicas e trazer o feijão com arroz para casa. Que na prática, para a gente viver, a gente precisa de muito pouco. Geralmente a gente acumula compromissos e faz muita coisa por coisas que nem no fim das contas você realmente usa no dia a dia. Não é verdade? É o caso, por exemplo, de quem tem um carro muito legal. É muito mais para mostrar para os outros do que para ele. Porque no fim das contas, se o cara andar de ônibus, ele vai no mesmo lugar. Eu lembro de uma história quando eu morava no Mato Grosso do Sul, o Pablo lembra, né? E aí, a minha família não ia me visitar. Só foram uma vez, e quebraram o Chevette, né? E por que eles não iam? Ah, não tem carro. Ah, é longe. Ah, é 1000 quilômetros. Mas eu vim, durante 4 anos, umas 8 vezes de ônibus visitar eles. Então, quer dizer, eu não sei se eles não iam porque antes da saudade eu já vinha, ou usavam, ou não iam porque não tinham grande vontade, né? Aí entra lá no que o Maior falou sobre a vontade de fazer a coisa, né? Às vezes se tem a capacidade, se tem a oportunidade, tem a condição, às vezes não tem a vontade, né? E esse caso também de o cara ter uma possibilidade, uma facilidade com alguma coisa, se ele não tiver a disponibilidade de pagar um preço alto por isso, então a habilidade que a gente tem na vida, seja ela qual for, sempre tem algo a mais para ser trabalhado, né? Então, para destacar que é fazer melhor do que a maioria, necessita disso, pagar um preço. Então, esse pagar um preço vai depender de cada um, do que eu quero para a minha vida, qual é a minha habilidade, o que eu estou gostando de fazer, ou o que eu nunca fiz, mas eu gostaria, ou o que eu não gosto e eu preciso passar a gostar. Então, sempre é uma pergunta da gente para a gente mesmo. Por quê? O maior inimigo é quem? Cada um de si mesmo. Então, o maior inimigo sou eu, de mim mesmo. O maior influenciador de mim mesmo sou eu. O maior influenciador no sentido de realizar a coisa sou eu. De me mobilizar sou eu. Então, é muito de um eu comigo mesmo. Conscientemente ou subconscientemente, as pessoas acabam agindo desse jeito com a gente, em todos os lugares. Se você estiver no trânsito, às vezes a pessoa não está nem preocupado se ele vai chegar mais rápido ou não. Ele quer que você fique atrás, então ele te fecha, né? Agora mesmo eu estava vindo ali no trânsito, o Christian estava comigo, né? E a caminhonete é grande, então para encaixar no meio de outra faixa tem que ter um espaço, né? Um carro normal cabia, a caminhonete não cabia. Eu sinalizei, embiquei, e o cidadão que estava atrás não relou o pé no freio, para diminuir 1 metro. Ele continuou, não acelerou, mas não diminuiu também. Então o que acontece? Isso é um tipo de pessoa que ele está muito preocupado com ele, certo? E não está com nenhuma preocupação em ajudar os outros. Neutro, né? No entanto, se ele fosse uma pessoa preocupada em atrapalhar os outros, o que ele tinha feito?
Ele teria acelerado. Se ele fosse uma pessoa preocupada em ajudar os demais, ele teria freado. Então ali tinha 3 escolhas para ele. Ele preferiu ficar no meio. Ficou na dele. Ficou na dele. Foi a escolha dele. Certo? Talvez tivesse um carro atrás, muito encostado, que se ele freasse, o outro podia bater. Eu não sei, eu não estava lá vendo. Então o que acontece? Primeiro passo, no meu caso, não julgar o cara. Mas é um desafio, né? Primeira atitude nossa é ficar com raiva. E quando a gente fica com raiva, o que acontece? A gente nos desestruturamos totalmente quanto a gerenciamento das nossas emoções. Do ponto de vista de autoconhecimento, autogerenciamento, blindagem, não tem ninguém fodão. Não tem ninguém que pode dizer eu estou livre, estou imune, ninguém me atinge, nada me atinge. Todo mundo é atingido. Então a primeira emoção que veio ali rapidamente, não foi só uma vez, né? Foi umas 2 ou 3 vezes. É ficar com raiva, né? Eu diria que a minha mãe era capaz de socar a tela da TV, sabe? De tanta raiva que ela ficava. Eu tinha um tio meu que assistindo futebol, quando o cara errava o jogo ou o passe, ele levantava do sofá e ficava bem doido, chutando as almofadas. E se fosse eu, tinha feito assim, ó, ficava bem louco, sabe? Então o que acontece? Essas emoções que estão lá na tela, é um filme que foi gravado há muito tempo, acabam influenciando a gente. Imagine lá, se fosse realidade, como que a gente se sentiria? Então qual é o trabalho nosso? Que eu penso que todo ser humano devia buscar isso como uma mina de ouro. Gerenciar geralmente essa parte, de como eu me sinto, porque o sentimento é superior às outras coisas, não é? O que fez a mudança ali e fez cair a produtividade dele? Exatamente o sentimento. Porque ele estava com um determinado sentimento, né? Estava com uma emoção boa, com uma expectativa boa, estava com uma energia, né? Então a energia dele foi... O que aconteceu com a energia dele? Quem pode me responder? Caiu? Não, depende, porque tem a energia que a raiva te dá, essa pode ser muito, mas a energia legal, a energia boa vai pra baixo. Mas desestruturou ele, né? A energia dele foi drenada. Entendeu? Vocês podem ver que depois que ele foi acuado, é que o rapaz fez aquela pressão psicológica ali e atingiu ele, fazendo ele desestabilizar-se, ele não jogou mais. Certo? Porque você pensa assim, tá, ele ficou com raiva, mas ele podia continuar jogando, né? Com raiva do mesmo jeito. Não consegue. Porque a raiva, quando ela domina a gente, ela faz com que a gente desperdice energia. E quando a gente desperdiça essa energia, as outras coisas que a gente ia usar essa energia para fazer, a gente não consegue fazer. Às vezes não consegue nem pensar, né? Não consegue nem pensar racionalmente quando está com raiva. Então ela toma o cidadão, coordena a pessoa e aí geralmente só sai coisa negativa. Aí tem um lado bom, que a pessoa consegue coordenar a raiva, certo? E coordenando a raiva, a pessoa consegue daí usar essa energia para o que ele quer, certo? Alguém fala assim, usar a energia da raiva. É muito comum você escutar até quando você estiver estudando sobre isso. Mas na verdade não é que você está usando a energia da raiva. Você está usando a tua energia, que não foi minada pela raiva. Quando você precisa fazer alguma coisa e você determina. Eu vou teimar nisso, eu vou persistir, eu vou executar, eu vou fazer, eu vou me vencer, eu não consigo terminar esse livro, mas agora eu resolvi, entendeu? Então você está focando a tua energia naquilo. Então fica fácil a gente pensar, tá, estou usando a energia da raiva, mas não é da raiva. A raiva não tem energia, quem tem energia somos nós, é o ser humano que tem energia. A raiva é uma emoção que influencia a gente. E toda vez quando alguma razão, pessoa, circunstância, fato, acontecimento acaba nos atingindo, fazendo a gente ficar com raiva, a gente acaba desperdiçando a nossa energia. Dizem alguns estudos mais aprofundados que quando a pessoa convive com a raiva, ela desestrutura de um certo modo tão grande o seu fluxo, até mesmo do corpo, né? Belo desenho.
desestrutura tão fortemente o seu fluxo de energia interno que influencia até as células. Elas começam a chocar-se entre elas, formando ferimentos espontâneos. Não tem ferimentos que você bate e machuca? Eu agora mesmo estou com um ferimento aqui. Bati o dedo, mas é uma coisa externa. E aí, quando existem esses ferimentos por causa dos choques internos entre as células, essa desestrutura, essa desarmonia que acontece, ela acaba daí dando um ferimento interno. Eu já passei por isso. O que eu tinha? Eu tinha umas feridas no estômago. E aliás é comum, não é só mérito meu. Muita gente cria isso no estômago e outras partes do corpo, que é nada mais é do que uma ferida desestruturada por isso aqui. E a principal causa é deixar-se influenciar por alguma coisa que criou uma raiva. Certo? Então, é um negócio muito sério e o filme mostra muito isso. Então, qual é o trabalho que deve ser buscado? Eu encontrar um meio de eu compreender que eu preciso não ser influenciado. Certo? Então, esse processo de autorresponsabilidade, de saber que é eu comigo mesmo sempre, fazendo bem, fazendo mal, me influenciando para coisa boa, me influenciando para coisa ruim, é o primeiro passo. Porque eu concluo, consciente e subconscientemente, que quando é eu comigo mesmo, quando uma razão, uma circunstância, um acontecimento, um fato, ou uma pessoa faz algo que poderia me influenciar, e eu tenho essa convicção, eu consigo ficar isolado. Porque aí eu consigo determinar o seguinte: tá, essa é a tua opinião. Quem disse que isso é verdade? Quem disse que eu preciso da tua opinião? Quem importa você nesse momento para mim? Qual é a grande confusão para a gente? A gente, no fim das contas, se importa com os outros e tem um intuito tradicional ou natural de amar. Então, de tanto preocupar-se com os outros, às vezes a gente pensa assim: eu não posso ignorá-lo, né? Não posso ignorar ninguém. Só que num caso específico de alguém que me agride, a melhor ferramenta que existe é ignorá-lo. É simplesmente olhar para ela e pensar repetidamente: o quê? Você não existe, você não está na minha frente. Você não existe, você não está na minha frente. E aí, se você conseguir repetir essa frase que eu falei umas 5 vezes ou 10, o que vai acontecer com você? Em vez de ficar com raiva, você vai sorrir, porque você vai ficar achando que você está se comportando como um bobo. Vai rir de você mesmo, mas vai funcionar muito bem, certo? Então, quando alguém estiver te olhando diante de uma fala que você teve por alguns segundos sem falar nada, pode ser que ele esteja usando essa técnica de repetir na sua mente, porque o pensamento teu tem um poder superior às circunstâncias externas. O teu pensamento e o teu sentimento, ele tem essa capacidade, certo? E quando você pensa nessa frase, que pode ser outra, tá? O que importa é você ter esse gerenciamento interno, você ter esse recurso, e tem que estar na ponta da língua do pensamento. Quando te acontecer um fato desse, o trânsito é básico, né? É espontaneamente, quando te acontece algo desagradável no trânsito, você reagir, né? Então esse tipo de coisa é para que a gente passe a responder e não reagir. E responder quem? Primeiro, qual é o compromisso de resposta que eu tenho? Comigo mesmo. Meu primeiro compromisso sempre é comigo mesmo. Certo? Por exemplo, como que você vai fazer bem para a tua família se você não estiver bem? Como que você vai conseguir dar um emprego para alguém se você não consegue manter o teu próprio emprego?
Como que você vai conseguir alimentar alguém se você não cozinhar o alimento, não comprar o alimento? Então, no fim das contas, quem é a pessoa mais importante na Terra? Cada um. Eu mesmo? Você mesmo. Para mim, a pessoa mais importante na Terra sou eu mesmo. E para você, a pessoa mais importante na Terra é você mesmo. Depois, quem é a pessoa, depois de você, qual é a pessoa mais importante? Não. É a que está na tua frente. Quando você considera quem está na tua frente a pessoa mais importante da Terra fora você, você consegue viver o agora. Por quê? Mesmo que essa pessoa não esteja te dando um lucro, não esteja comprando algo, não esteja te causando algo importante, ela é a pessoa mais importante. Depois de você. Entendeu? Então você consegue fazer o quê? Dar atenção para a pessoa, mas como você é superior a ela, você olha ela de um patamar acima. E você não vai ser influenciado por ela. Entendeu? Então, o que acontece quando a gente recebe um xingamento, né, uma pressão, uma pressão psicológica, um desacordo, uma contrariedade, alguma coisa não te dá certo, e você fica chateado. Você está fazendo daquilo ou daquela pessoa superior a você. E não é. Nesse momento, a convicção que tem que estar aflorada na tua cabeça é que você é mais importante. Entendeu? E isso vale tanto para um momento de desacordo, de desencontro, de um ataque, digamos assim, como para um momento de bem-estar, né? De paixão, de bem-estar, de amor, certo? Por quê? Vamos para o outro lado agora. Quando alguém está relacionando com você e, por acaso, é uma relação boa, né? Vamos falar que é a sua esposa. E a sua esposa relaciona bem, te faz bem, está contigo e tal. Quem que é o mais importante entre você e ela? Eu mesmo. Eu mesmo. Você? Concorda? Discorda? Pablo? Os dois juntos, porque vira uma carne só. Nem sempre. Não, você é o superior. Por que você tem que ter essa convicção treinada dentro de você? Se essa pessoa virar a cabeça e resolver te deixar, você tem que continuar a tua vida. Se ela te deixou, primeira coisa, é porque ela não te merece. É porque alguma coisa encaminhou o que era necessário acontecer. Então, simplesmente foi necessário acontecer. Você vai conseguir tocar a tua vida. Vai conseguir ficar receptivo, conseguir amar de novo, se adaptar à situação, arrumar outra pessoa. Por quê? Se você não tiver com esse plano evidenciado, não tiver essa convicção de autoconhecimento, que você é o mais importante de tudo, o que é o risco? Virar a cabeça. Você acha que o mundo acabou. Porque o teu mundo era outra pessoa, não era você. E aí, se o seu mundo acabou, o que acontece? Você vira mendigo, você se mata, você faz um monte de coisa que não precisava fazer, certo? Então, o autoconhecimento, meus amigos, é uma coisa muito falado, mas é muito profundo. É muito raro você encontrar alguém que consiga te explicar o que é, em que momento eu aplico, onde eu vejo, onde eu apalpo. Esse é um dos tentáculos do autoconhecimento. É você considerar que na Terra não tem ninguém mais importante que você. E não é para, obviamente, você ficar falando isso para os outros, provando isso para os outros, porque tem momento que você tem que fazer-se inferior. Que é a lei da humildade, por exemplo, que você consegue resolver um monte de coisa com humildade. Fazer-se inferior. Fazer parecer. Não significa que você realmente se sinta. Porque se, para resolver uma situação de desencontro, você ter que realmente tornar-se inferior, o que acontece? Você vai quebrar aquele ciclo desagradável, vai interromper aquela briga, mas você vai ficar se sentindo desvalorizado, porque você mesmo se desvalorizou, não é?
Então, essa conversa do que está acontecendo dentro com o que está acontecendo fora é muito importante ser treinada, porque diante das situações da vida cotidiana, você vai conseguir gerenciar melhor as coisas. Vai conseguir, por exemplo, ficar quieto quando alguém te xinga, te chama de alguma coisa ruim, porém, sem se sentir mal, sem se sentir humilhado, porque não é eu comigo mesmo. Então, nesse momento, o que importa? O que eu penso de mim, não o que o outro está falando. No casamento, isso aqui é uma maravilha, porque o tempo inteiro um costuma duvidar do outro, costuma teimar com o outro, costuma desaprovar o outro, é normal. São duas mentes diferentes, são duas culturas se relacionando. E outro tipo de relacionamento também. Então, o princípio da boa convivência e do relacionamento harmonioso é essa compreensão. Não é mudança do outro, não é mudança de mim, é compreensão de ambos. E óbvio, se eu não compreendo nem a mim mesmo, se eu não tenho esse conhecimento sobre mim, não vou conseguir compreender os demais. O que vai acontecer comigo? Eu vou viver com confusão, com incompreensão. É daí que surge o quê? As discórdias. Os arrependimentos. É uma coisa bem comum, não é? Muitas pessoas se arrependem de muitas coisas. Justamente porque lá onde que eles precisavam ter essa mentalidade que ele tem agora, quando se arrependeu, ele não tinha. E começa tudo nisso, na busca do autoconhecimento. De saber quem eu sou, do meu valor, qual é a minha posição em relação aos demais, como que eu consigo influenciá-los, ou se eu não conseguir, como que eu consigo ficar em paz, não é? Porque é fato conhecido que apesar que quem tem uma essência boa, ele vai atrair também coisa boa, é fato conhecido que a sua vida externa nem sempre vai mudar em relação aos outros. A gente não tem poder quanto a isso, não é verdade? Mas a sua vida interna muda. E aí é o segredo do sucesso, porque o mais importante para todo mundo é isso aqui. O meu sentimento. Então, como que eu acordo todas as manhãs? Me sentindo bem, entusiasmado, ou triste, desanimado, ou frustrado? Enfim, tem N possibilidades. E aí é onde que entra as ferramentas, certo? Para ser objetivo aqui com vocês, isso aqui é 10% do que me acontece e 90% do que eu faço me acontecer. E qual é o principal momento que a gente consegue trabalhar isso aqui? Usando o poder da mente, autossugestão. A diversidade. Hã? A diversidade. Qual é o momento mais importante para mim trabalhar? Como que eu vou me sentir? Eu já falei em outras palestras. Eu recomendo que vocês revejam os replays, está lá no YouTube. Porque o autoconhecimento em si não produz resultado favorável. Porque eu só sei, digamos assim, mas eu coloco em prática. O maior desafio nosso é colocar em prática. E para mim colocar em prática mesmo aquilo que eu já sei, eu preciso estar preparado. Eu preciso ter energia. Não é? É igual suspender um peso, por exemplo. Eu pego um peso aqui e ergo 50 quilos. Eu tenho que estar preparado para isso, não é? Senão não ergo. Então não adianta nada eu saber que aquele peso é 50 quilos e não adianta nada eu saber que aquilo precisa ser levantado. Se eu não tiver a preparação, nada acontece. E a preparação é construída por várias coisas. Quando a gente é criança, o subconsciente está aberto o tempo inteiro. Tanto que tudo que é falado vai direto, não filtra. A criança não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, ela simplesmente vê, vai lá e repete, não é? Por quê? Ela está o tempo inteiro com o subconsciente aberto. E nós, depois que ficamos adultos, o que acontece com o nosso subconsciente, onde está toda a programação? Se fecha, se blinda. É por isso que daí, aquela programação que está lá escondida, que nem a gente sabe que está,
acaba sendo o que determina o nosso comportamento e nossos sentimentos durante a vida. Então, a autossugestão nada mais é do que você ter uma frase que você decorou, certo? Evidenciando primeiro o quê? Essa consciência ou essa validação do meu valor próprio. Nada você tentar querer fazer algo, melhorar algo e ficar falando de coisas externas. Ah, eu preciso hoje resolver tal coisa e ficar repetindo isso. Não vai funcionar. Porque você está negligenciando a primeira coisa que realmente faz diferença, que é você mesmo. Então deve começar pela sua própria autovalidação. A gente não costuma, naturalmente, todo mundo, buscar a validação dos outros? Ah, fulano nunca me falou, né? Quem é casado às vezes, porra, minha mulher nunca me falou eu te amo, nunca me elogiou, nunca fez isso. Será que é porque eu não falei com ela? Não, é porque você mesmo não falou para você. Certo? O universo é observador. E se você não se autovalidar, não se autodescobrir, não se autoconhecer, não tiver essa convicção plena sobre a sua grandiosidade, não adianta cobrar algo que você mesmo não faz. E eu continuei buscando e daí fui descobrindo, tá? Onde que eu resolvia isso. E fui resolvendo aos poucos. E o interessante é que não tem ninguém 100% resolvido. Você tem que fazer uma manutenção. Você já se sente bem fazendo o que você faz, vivendo o que você vive. Meu, você tem que fazer uma manutenção disso. Porque as coisas externas não vão trabalhar a seu favor. Vão trabalhar sempre contra você. Certo? Isso é uma lei e ela tem que ser assim. Porque é tua responsabilidade resgatar essa capacidade que está dentro de você. É tua responsabilidade, só que nunca ninguém te falou. Eu tenho que resgatar dentro de mim esse poder de criar solução, de influenciar, de me sentir bem. E aí depois as outras coisas vão ser consequência. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. O que importa é que todo mundo pudesse buscar. Então a gente não tem esse luxo de dizer, eu parei, tá bom para mim, não. Ou você está crescendo ou está diminuindo, ou está aumentando ou está desintegrando, ou você está bem ou você está mal, ou você está sendo ou está não sendo. Então o sou aqui é poderoso, ok? Muito mais do que eu estou. Eu me amo, é básico, se ninguém me amar, eu gostaria que todo mundo me amasse, eu sou um cara legal, mas se eles não me amaram, meu, o problema é deles, eu sei que eu me amo. Consigo, por exemplo, ficar mais em paz quando alguém me desaprova, digamos assim, porque vai ser uma coisa normal, porque eu tenho uma convicção boa a meu respeito, é a primeira capacidade de amar a si próprio, e esse exercício do amar a si próprio requer isso aí, requer o externalizar. Isso aqui pode ser em pensamento ou em fala, é melhor ainda, pode ser gritando. Eu tenho um cunhado que tem o costume de dar uns gritos de guerra, o Paulo, sempre admirei, porque eu nunca tinha coragem, sabe? Eu sempre era uma pessoa tímida, assim, não tinha coragem de falar com ninguém, de chegar diante de alguém para, sabe, explicar alguma coisa, ou me expressar gritando, e eu ficava olhando ele e admirando. Falei, porra, que legal a espontaneidade, né? E ele ficava na beira do rio gritando lá, tipo, colocando para fora, né? Aquilo que estava dentro. E depois eu aprendi que é uma coisa boa, faz bem pro cara, externaliza, entendeu? E nesse caso, externaliza algo que eu quero, tipo, se tiver alguém ouvindo, me validar. Que essa capacidade de compreensão do ambiente à nossa volta, das pessoas que estão à nossa volta, daquilo que a gente escuta dos outros, só vai existir quando a gente tiver essa compreensão interna, e não só essa compreensão interna, mas essa autovalidação, essa declaração de eu me amo, é onde você consegue estar sozinho e continuar em paz. Não tem pessoas que ele só sente bem perto dos outros? Ele sempre tem que estar numa festinha, num churrasquinho, num grupinho, não sei o quê, tal. Ele nunca consegue ficar em paz? O que é um sinal do quê? Essa pessoa ainda não se ama. Ele não consegue ficar bem com ele mesmo. Ele não consegue ter uma meia horinha para ele mesmo. Então ele está vivendo muito para os outros, para as coisas, para os fatores externos.
e nada para ele mesmo. Não que seja, digamos assim, uma necessidade. Todo dia eu tenho que ficar 1 hora comigo mesmo. Não necessariamente. Mas se for preciso e eu estiver preparado, é uma boa coisa. Eu vou continuar me sentindo bem, vou continuar em paz. E aí é o caso, por exemplo, no caso do relacionamento, é o modo como eles começam e terminam bem. Né? O funcionário entra, trabalha um tempo, sai e continua amigos. Não é uma coisa boa? Não é agradável? Não é uma coisa que, todo mundo admira? Depende do quê? Dessa compreensão. Chegou o tempo, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu admiro isso quando rola, entendeu? Porque em alguns casos já acontece o contrário, né? Intriga e tal, fica aquela teima, eu assim, eu assado, mereço aquilo, mereço não sei o quê. E geralmente quando a gente ou qualquer pessoa cobra muito merecimento dos outros, é porque ele mesmo não dá o seu merecimento, ou não se conhece, né? É muito apegado ainda a fatores externos, não vê o seu próprio valor, enfim. E a busca. E essa manutençãozinha aqui que, se vocês fizerem, vão ver que é muito show. É o melhor momento. Entendo. Foto.